Fala galera, beleza? Então hoje é a estreia do nosso podcast Samambaia News. E hoje eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios a dona Maiara Noronha, a primeira dama do Distrito Federal. Dona Maiara, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é sempre um prazer poder conversar com a população. E aqui em Samambaia, essa conversa é necessária, né? Nesse momento, para a gente esclarecer alguns pontos, trazer algumas informações, mas ter essa conversa com a população. Então, estou me sentindo aqui em casa, em Samambaia, e espero que seja um momento bem produtivo mesmo nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo. Galera, é o seguinte, a conheci ali pouco mais de 10, 15 minutos e olha só, já vi que é uma simpatia em pessoa. Manda um alô para essa galera aí. Bom, então, população aqui de Samambaia, moradores de Samambaia, comerciantes, frequentadores de Samambaia. Estou passando nesse dia de hoje também para desejar aí cada vez mais prosperidade, felicidade, que as famílias aqui de Samambaia sejam famílias prósperas. E é exatamente por isso que eu também sempre me coloco à disposição para que a gente consiga transformar, mudar ou melhorar a vida das pessoas. Então, população de Samambaia, estamos juntos aí nessa missão de transformação. Então, a senhora teve, ainda no governo do nosso governador Ibanez, a senhora teve uma pasta importante, né? Que foi a pasta, a senhora é ex-secretária de Desenvolvimento Social. É uma pasta muito importante porque mexe com famílias, né? Mexe com pessoas. Quais as ações, né, que foram realizadas para ampliar um atendimento socioassistencial? Bom, verdade. Ali em 2019, eu já estava atuando à frente das ações sociais de um governo. Mas ele já envolvia mais, vamos dizer assim, donativos, né? Eu encabeçava ações, campanhas governamentais para trazer junto a população para se envolver ali nos problemas da nossa sociedade, né? E algo que não é restrito só ao nosso Distrito Federal, mas ao mundo. E aí veio a pandemia, quando foi em abril de 2020, a pandemia já havia se alastrado no mundo inteiro, e aqui no Brasil já estava praticamente tudo fechado. Não foi diferente, né? Não foi diferente, né? E aí o Ibanez acabou, num momento assim de achar uma solução mesmo para o que estava acontecendo na assistência social, me nomear. Então, naquele momento, começou uma missão muito importante na minha vida. Por mais que eu já estivesse participando ali das campanhas, agora eu entraria para assumir a responsabilidade institucional, responsabilidade governamental, o Estado tendo a obrigação de suprir o mínimo da população que vive em situação de vulnerabilidade. O que significa isso? População que se encontra em uma situação de dificuldade, né? Seja ela vulnerabilidade emocional, financeira. Aqui, às vezes, coloco alguém ali, por exemplo, que não era pessoa em situação de rua, mas em algum momento teve que morar na rua, e aí vem o Estado para trazer as políticas públicas. Famílias, então, quando a gente fala de famílias, aqui em Samambaia tem um número de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, então famílias que não tinham sequer o dinheiro para se alimentar. Sim, sim. Né? E aí, quando a gente fala da alimentação, a fome, ela é latente, ela é urgente, e a gente precisa tratar disso. E eu entrei exatamente nesse período, onde distribuíam aqui, no Distrito Federal inteiro, uma média de 6.000 cestas básicas. Então, eram aqueles pacotes, né, aqueles pacotões que chegavam na casa das pessoas, que demorava-se 3, 4 meses depois do aval ali da secretaria. Então, as famílias não conseguiam ter uma certa estabilidade ali, seja no recebimento dessa cesta básica, e aí aquilo só aflorava cada vez mais a situação de vulnerabilidade. Então, quando eu assumi a SEDES, qual foi a primeira marca? É essa que eu gostaria de falar, quando você mencionou aqui sobre cuidar das famílias, né? A nossa primeira ação foi trazer para o Distrito Federal, foi criar, e que se tornou um programa de referência nacional. Vários estados brasileiros estão levando esse nosso programa para fora, aprimorando, às vezes até utilizando praticamente nomes similares, que foi o cartão Prato Cheio. Nós temos um número significativo de famílias aqui de Samambaia que são beneficiárias desse programa, e tem outras que estão aí
bater nas portas das nossas unidades, para, por exemplo, falar sobre cartão prato cheio, cartão gás, que vem auxiliar as famílias, né, nesse momento aí de instabilidade, DF Social, que é um programa de transferência de renda para suprir ali necessidades cotidianas, pagar uma conta, enfim. Falo de acolhimento, então eu consegui, nesse período em que eu assumi a assistência social, trazer à tona a necessidade da gente ampliar mesmo o número de vagas de acolhimento, falar sobre acolhimento, a atualização da nossa legislação no que se refere a essa parte do acolhimento, população em situação de rua. Então, eu tenho muitas coisas para falar aqui, sabe? E acho que a gente vai ter muita coisa para se aprofundar. Mas, nesse momento, quando foi mencionado da família, eu falo muito das casas de acolhimento, do cartão prato cheio e para as famílias que estão em situação de vulnerabilidade. Mas vamos lá. Então, quando a gente fala assim, de tudo que a senhora falou, e eu tenho uma certa experiência, porque na pandemia, a Samambaia News, devido aos seguidores, muita gente que acredita no nosso trabalho, nós distribuímos centenas de cestas básicas, né? Graças a Deus a gente teve a oportunidade nesse período que a humanidade, né, passou por essa dificuldade, a gente estava junto ali, né? Eu queria saber como que eram feita a distribuição dessas cestas básicas e por que ela foi substituída pelo programa Prato Cheio. Essa é uma pergunta muito importante e eu acho que vou até me prolongar um pouquinho nela. Bom, o que acontecia antes da pandemia? A população procurava os CRAS, né, as unidades socioassistenciais, para falar assim, olha, eu estou em insegurança alimentar. Olha, eu não tenho dinheiro para comprar alimento para minha casa, eu estou passando fome junto com a minha família. Então, passava por um atendimento. E aí vamos falar das filas dos CRAS. Essas filas sempre existiram, e não só aqui no Distrito Federal, mas em todos os estados brasileiros. A demanda da assistência social é uma demanda grande no mundo inteiro. E aqui não seria diferente. Bom, e aí já existia a fila. A família, a dona Joana, um exemplo que eu estou dando, ia lá no CRAS, por exemplo, e falava, estou passando fome, eu preciso. Passava por um atendimento, preenchimento do cadastro único, é um atendimento demorado, né? Existe uma investigação por parte ali do atendente mesmo, do assistente social, de sanar determinadas dúvidas, para que a gente não incorra, por exemplo, em uma inscrição, seja ela errada, fraudulenta ou com dados inseguros, né? Então, ele faz aquele preenchimento e aí a dona Joana saía dali sem ter a certeza de quando receberia e se receberia aquela cesta básica que ela pleiteou. Ia para análise e aí tinha um aval. Dava-se o aval e falava assim, dona Joana precisa receber uma cesta básica na sua casa. Necessita de receber, né? Tem essa necessidade de receber. E aí passava-se ali 3, 4, 5 meses depois, e aí a dona Joana recebia essa cesta básica lá na casa dela, de um pedido que ela tinha feito há meses atrás. E aí aquela cesta básica estava para acabar, ou ia acabando, ela já tinha que correr lá no CRAS de novo, fazer uma nova solicitação para depois de não sei quantos meses receber outra cesta básica. Nisso, quando eu assumi a assistência social, existia 12 mil famílias aguardando a entrega de cestas básicas. Eu vou falar de uma forma clara. Existiam 12 mil pessoas que já tinham passado pelo atendimento, que já tinham recebido o ok e que estavam aguardando o recebimento dessa cesta básica. E naquele momento eu tomei conhecimento que eram entregues por mês no Distrito Federal 6 mil cestas básicas. Ou seja, entregava-se 6 mil e tinha 12 mil pessoas aguardando. Naquele momento, eu tinha que resolver aquele problema de uma hora para outra. Então, quando a gente fala de serviço público, é um serviço que ainda assim ele tem as suas burocracias. E que é por isso que esse andamento em conjunto com a sociedade civil é tão importante. Você mesma acabou de me falar, Mayara, eu ajudei entregando cestas básicas para as famílias. E isso é importante ter essa junção, mas existe uma responsabilidade por parte do Estado. O que eu estou querendo dizer? Essas 12 mil pessoas que estavam aguardando a cesta básica quando eu assumi a gestão, elas foram alimentadas naquele primeiro momento por uma doação da população. Então, em 2 dias, nós conseguimos mobilizar o Distrito Federal inteiro para arrecadar as cestas básicas e mobilizamos o Corpo de Bombeiros, as forças policiais do Distrito Federal, Defesa Civil, para entregar. E em 2 dias a gente zerou a fila de cestas básicas. Maravilha. Acontece que aquelas cestas básicas que nós estávamos entregando foram doação da população. Maravilha. Não foi da máquina pública. Então, naquele momento, eu falei, isso é um grande desafio, porque a gente não pode viver só fazendo arrecadação para fazer doação. A gente precisa resolver isso rápido.
A equipe se debruçou e eis que surgiu e nasceu o cartão Prato Cheio. R$ 250. Por que desse valor de R$ 250? O que a gente fez? A gente fez um cálculo. Quanto custava cada cesta básica, cada entrega, cada contratação de empresa para fazer? Montante X. Dava em média ali 230 e pouco, R$ 240 quando você somava. Deslocamento, funcionário, né, contratação de empresa e a entrega da cesta básica. Então, a gente arredondou para mais. Por quê? Porque o governador Ibanez já tinha falado sobre a necessidade de incluir o pão e leite. Então, quando a gente falou da necessidade de incluir o pão e leite, a gente já aumentou essa soma e já embutiu lá no cartão Prato Cheio. Hoje é um valor de R$ 250, que substituiu aquela cesta básica entregue lá na casa das famílias, mas existem ainda as cestas emergenciais para aqueles casos de ultra-urgência. Mas o que eu posso falar do cartão Prato Cheio é que é um programa maravilhoso para a sociedade. Além dele suprir a urgência imediata, que é a fome da família, ele também dá dignidade para aquela família. Só quem é mãe, pai, cuidador, sabe o quão é dignificante você ir num mercadinho e poder escolher ali o alimento da sua casa. Qual verdura você vai comprar? Poxa, não preciso, vamos dar um exemplo, não preciso comprar margarina esse mês, porque ainda tem a margarina do mês passado. Vou comprar hoje um requeijão. Isso. Esse mês eu não quero comer carne moída, esse mês eu quero comer frango. Então, a dignidade de você olhar para o seu filho e falar assim, eu vou comprar hoje se cabe no meu orçamento, aqui um biscoito. Enfim, isso é dignidade. Ao mesmo tempo, é através do cartão Prato Cheio que a gente também movimenta, vamos dizer assim, o comércio mesmo. Sim. A gente está investindo no comerciante, a gente está falando de geração de emprego, a gente está falando de retorno de tributação. Porque quando você paga ali no comércio, ele volta para o Estado em tributo, que volta para a sociedade, numa reforma de uma escola, em serviços públicos. Então, o cartão Prato Cheio ele não é só o valor de R$ 250 na mão de uma família. Ele tem tudo isso por trás. E eu tenho o maior orgulho do mundo de falar que a gente saiu de 6 mil cestas básicas que eram entregues, como eu te mencionei, para 87, a gente saiu de 6 mil para 87 mil famílias que recebem hoje cartão Prato Cheio, que não precisa ficar solicitando todo mês. Então, ela fica ali por 9 meses recebendo esse benefício, aí há uma rotatividade, entram novos beneficiários, saem, e a gente vai conseguindo acompanhar essas famílias. Junto ao cartão Prato Cheio, nós temos também o DF Social, que vem somar com o cartão Prato Cheio. Nem todas as famílias têm obrigatoriedade de receber, de acordo com a sua necessidade. A assistência social é isso. A gente nunca pode falar que é uma matemática fechada. Vamos dar X para todo mundo. Não é assim. Cada família tem a sua realidade, seu número de integrantes. Então, cada família é a sua individualidade. E o DF Social também veio para falar de transferência de renda. Eu preciso pagar a conta. Eu não tenho como pagar uma conta, né? Eu preciso pegar um transporte público, eu tenho que pagar um transporte público, enfim. E o cartão gás, que também vem ajuda para essas famílias. Eu tenho a honra de mencionar sempre, eu faço questão de falar, Dácio, aqui, dos exemplos que nós temos hoje de superação dentro da assistência social. E cada vez mais eu quero falar sobre isso. Então, nós temos pessoas que viviam na rua, que foram viver em nossas casas de acolhimento, que passaram na UNB. Nós temos vários relatos de estudantes que, depois que foram para as nossas casas de acolhimento, receberam ali apoio, tratamento psicológico, acompanhamento médico, conseguiram trabalhar o seu interior para se dedicar a um estudo, passar numa das universidades mais difíceis do nosso país. Temos ali exemplo de pessoas que conseguiram passar no exame de ordem, né? E hoje é advogado, tem um rapaz que sempre me acompanha ali, ele sempre fala do exemplo dele. E assistência social é isso. Não adianta a gente só falar de pagamento de benefícios, porque isso é urgente, a população precisa, mas a gente precisa também falar de exemplos de superação. Existe um juiz de direito aqui do Distrito Federal, que ele foi já beneficiário de programas socioassistenciais e que hoje ele é juiz. Então, assim, o exemplo dele é um grande exemplo para a gente trazer à tona, falar assim, olha, é possível. Mesmo diante da dificuldade, num cenário de dificuldade, a gente consegue romper barreiras. E o Estado está aqui para suprir o mínimo de dignidade e avançar, claro. Eu não vou te dizer que eu resolvi toda a problemática da assistência social. Quem sou eu, né, no mundo para fazer isso? Mas eu posso dizer, sim, que nós conseguimos avançar. E uma frase que eu gostaria de deixar bem marcada aqui é que o dia que a gente planta a semente não é o dia que a gente colhe o fruto e que a gente se alimenta. O dia que a gente planta uma semente, a gente planta uma esperança. Então, eu tenho certeza que esses últimos 2 anos, né, obviamente estou falando do período que eu estive à frente da assistência social, eu tenho certeza que esses últimos 2 anos, daqui a alguns anos, serão marcantes para a gente falar. Foi na data
tal que a gente conseguiu romper barreiras na assistência social. Eu tenho certeza que em algum momento você vai me perguntar das filas dos CRAS, então eu vou me reservar para quando chegar nessa hora. Vamos aguardar, hein? Vamos lá. Então, vendo que a senhora falou aí, né? Que o cartão, o valor é R$250, né? Eu pude acompanhar ali de perto, né? Que aí nós distribuímos várias cestas básicas e pude comprar também várias delas, né? Para poder entregar, graças a Deus. Uma cesta básica boa custa de R$80 a R$100. Ou seja, no cartão era debitado 250, comprava uma cesta básica boa, né? E o restante desse dinheiro ela ainda poderia comprar uma mistura, né? E geralmente são as mães de famílias, porque aqui em Samambaia o que acontece? Geralmente são as mães de família que têm esse papel, né? De estar encabeçando ali a família, né? Exatamente, essa é uma dura realidade que nós temos. Então, como você bem mencionou, esse cálculo levou em conta tudo isso. Então, na época que a gente fez o cálculo, dava praticamente 3 cestas básicas. A gente estava saindo, então, daquele pacote fechado que chegava para a família para entregar um valor limitado, né? Limitado. Exatamente. Até 3 cestas básicas, que era o que correspondia. Hoje está 3 cestas básicas ainda, né? Aquilo como você mesmo mencionou, você deu um valor de uma boa cesta básica. Uma boa, R$100 é uma boa, aqui em Samambaia é uma boa. Agora, quando você vai no mercado, a mãe ali, ela precisa também comprar um extra, né? Ou seja, a mistura, porque o cartão ele é voltado para a segurança alimentar. Então, a gente está falando de alimentação. Mas a gente precisa avançar um pouquinho ali no mercado, né? E, como eu te falei, dignidade. Isso é dignidade para as famílias. É isso. Então, aqui, como um dono de página, administrador de uma página do Facebook e do Instagram, sou sincero com a senhora, a maior reclamação que a gente teve durante esse período, principalmente de pandemia, né? A pandemia, graças a Deus, acabou, né? A gente torce, né? A gente torce para que ela não volte. Porque isso, tomara que... E nem nossa geração passe por isso mais uma vez. Porque não sei se a gente aguenta, né? Muita gente sofre com tudo isso. Não, o mundo inteiro está sofrendo ainda com esses requisitos da pandemia. O que eu tenho para falar é o seguinte, uma pergunta. Uma das reclamações que eu, como administrador de página, a principal que a gente recebeu, mas aguardei que eu vou fazer pergunta para a senhora responder. Então, vamos lá. Porque ela já está ali, já estou querendo responder. Pronta para responder já. Então, calma aí, vamos lá. Foram as filas nos CRAs. Recebi vídeos... E como eu sou dono de uma página, eu sou responsável porque eu tenho que informar e mostrar o que a população está sofrendo, né? O que ela está passando. Exato. E uma das reclamações que foi unânime aqui foi as filas nos CRAs. Muita gente que passava noites para poder pegar uma senha para poder ser atendido, né? Como é que vocês pretendem resolver isso? E caso o governador Ibanez Rocha seja reeleito, que pelas pesquisas que eu vi aí, ele vai ser reeleito, não tenho dúvida disso. Como é que vocês... Eu sei que você está se preparando para isso, né? Para que venha acabar ali, né? A fila, para que venha acabar as reclamações no CRAS, não é isso? Como é que... Calma. Como é que você pretende fazer isso acontecer? Zerar e zerou para reclamação e o pessoal... ele acaba aplaudindo, né? Isso aí. Bom, vamos lá, Darcy. As filas dos CRAS. Eu lamento a existência dessa fila dos CRAS, né? Acho que acredito que nenhum gestor gostaria de ter a sua gestão marcada por filas, né? Agora, vamos reconhecer uma coisa. Essas filas dos CRAS, elas existem em todos os estados brasileiros. E não é só em decorrência da pandemia. Não foi a pandemia que aumentou a necessidade da população e que, por conta desse aumento da necessidade, as filas passaram a existir. Isso é mentira. Aqui no Distrito Federal, sempre existiram essas filas. Tem imagens de telejornais que podem mostrar isso durante todos os anos, todos os períodos. O que acontece é que a pandemia não é a grande culpada. A pandemia aflorou um problema social. Nós estamos falando de fome e de necessidade de pessoas que já ficaram existia, né? Que já desempregadas por um período, né? Que, graças a Deus, estão voltando aí. Os serviços estão voltando com toda a velocidade aqui no Distrito Federal. E aí aumentou esse número. Agora, a nossa conversa aqui, o nosso diálogo aqui, a gente já começou a deixar muito claro aqui que antes não existia. Então, ninguém procura onde não tem. Isso. As pessoas procuram o que tem ali... seja de disponível, oferecendo, ou aquilo que existe.
as pessoas só procuram o que existe. Então, antes da pandemia, não existia cartão prato cheio, não existia DF social, não existia cartão gás, não existia essa divulgação para a sociedade sobre quais são e quais eram os direitos ali disponíveis para ela. Ninguém falava com tanta veemência no Distrito Federal sobre assistência social. A gente falava muito sobre as doações. Então, só sabia mesmo ali de programas que poderiam existir dentro da assistência social quem procurava as unidades. Mas não existia essa disseminação de informação. Então, hoje, o Distrito Federal conta com cartão prato cheio. Hoje, o Distrito Federal conta com DF social, cartão gás, uma rede ampla de divulgação. Hoje, todo mundo consegue até orientar alguém que está passando em situação de dificuldade. A população do Distrito Federal hoje consegue falar sobre isso, o que, consequentemente, também inflou a procura. Falando de uma forma mais clara, o que, consequentemente, aumentou a fila da assistência social. Só que, pessoal, a gente estava numa pandemia. Então, serviços públicos no Brasil ficaram fechados. Então, o CRAS já não estava mais de portas abertas, ele ficou durante um bom tempo aí, com atendimento remoto. Então, por um pleito da população, e a população aqui de Samambaia foi unânime a exigir ali a reabertura dos CRAS de portas abertas, né? As unidades de portas abertas. Então, atendendo a esse pedido da sociedade, a gente voltou com 100% de atendimento presencial nas unidades, com a possibilidade de ter o agendamento pelo telefone, né, para pessoas que têm ali dificuldade de locomoção, por exemplo. Agora, vamos lá, Darcy. O que o governo do Distrito Federal está fazendo para que as pessoas não precisem pernoitar nas filas? E eu não estou dizendo para vocês que a gente está trabalhando para que não existam filas. Todo o serviço público, todo o serviço da iniciativa privada, quando ele é bom, ele vai ter ali uma procura, uma demanda. Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente tem trabalhado para que a espera seja digna, para que as pessoas não precisem dormir na fila do CRAS. E o que o governo está fazendo em relação a isso? São 8 pontos que eu quero destacar aqui para a população de Samambaia que está nos acompanhando. Então, nós nomeamos em 2 anos de pandemia, nós nomeamos 1.121 servidores na assistência social. Vou até enumerar com o dedinho para não esquecer. Nós expandimos para 7 pontos do Na Hora o cadastro único. Então, as pessoas não tinham essa possibilidade. Hoje, as pessoas têm essa possibilidade. São 7 pontos no Na Hora. Inauguramos 4 unidades socioassistenciais aqui do Distrito Federal, sendo 2 novas. Uma, que é a reabertura de um CRAS aqui na Samambaia, que estava fechado, e outro CREAS. Então, foram 4 inaugurações em 2 anos de pandemia, onde já não havia mais nenhum tipo de inauguração há pelo menos 10 ou 12 anos. Então, eu estou falando de um congelamento de um serviço que começou a andar novamente. Então, foram 4 inaugurações. Temos os 14 pontos de cadastro único que foram através da contratação de uma organização da sociedade civil. População, o que significa isso? Nós colocamos aqui no Distrito Federal 14 pontos a mais para atender a população do cadastro único. População da área rural nunca foi enxergada por gestão nenhuma. Pela primeira vez, nós temos a parceria com a Imaté para fazer o atendimento da população da área rural, a área que não consegue chegar nas nossas unidades. Temos a parceria também, e aí eu agradeço demais, quero dar todo o destaque para o Corpo de Bombeiro. Samambaia já passou aqui por mutirões. O Corpo de Bombeiro não tem a menor obrigação, mas eles fazem isso em apoio. Então, tem os mutirões aos finais de semana, que a gente pode contar com o Corpo de Bombeiro. Nós temos a parceria com a Defensoria Pública, então a Defensoria Pública hoje está junto conosco. Para não me perder aqui, equipe móvel também não existia, e isso é um fenômeno no nosso Brasil. Nós temos equipe, ele é como se fosse uma espécie de um CRAS itinerante, um CRAS móvel, falando de uma forma mais fácil, percorrendo aí áreas que jamais teriam acesso facilitado para um CRAS, por exemplo. Ou seja, nós temos equipe de rua, a equipe que vai procurar a população em situação de vulnerabilidade. É isso. Então, resumindo, nós estamos saindo, quando eu assumi, eram 20, decorem esse número, 27 CRAS, e hoje a gente está colocando à disposição ainda da população 50 no total, disponível para a população. De 27 saímos para 50. Do que, Maiara? O que você está querendo dizer que são 50 CRAS agora? Não são 50 CRAS. Nessa possibilidade de atendimento entre CRAS,
na hora. Os 14 pontos, com essa somatória, a gente chega a 50 pontos. Então, para quem aí está dizendo que o governo não se importa com a população em situação de vulnerabilidade, é porque está fingindo que não está vendo as entregas. Porque isso nunca aconteceu em momento nenhum da história do Distrito Federal. E, mais uma vez, ninguém procura o que não tem. Se as pessoas estão procurando é porque elas também estão precisando. Existe um resquício de uma pandemia, a gente não saiu ainda 100% de uma pandemia, e existem programas socioassistenciais que não existiam no passado. Então, eu acho que eu espero ter conseguido responder para a população o quê? O governo tem trabalhado, pela primeira vez aí na história da assistência social do Distrito Federal, para a gente ampliar a rede de acesso. Então, é facilitar a vida da dona Joana, da dona Maria, do seu João, que procura assistência social. É ter exemplos ali de superação, é transformar a vida das pessoas. E a gente tem trabalhado incansavelmente para isso. É muita coisa. E olha que eu quero deixar claro que é muita coisa. Eu sabia de tanto. E as pessoas pensam que a assistência social se resume a isso, cadastro único e pagamento de benefício. A gente precisa trabalhar, por isso que o nome é desenvolvimento social. A gente precisa desenvolver a sociedade, a gente precisa resgatar a autonomia de cada cidadão, de cada família. Então, essa parte do pagamento de benefício é só uma ponta que nós temos de tantas ações dentro da assistência social. É porque assim, eu sei que não é fácil, porque a senhora, antes quando a senhora cuidava de certas coisas da sua vida, não é isso? E de uma hora para outra ficou responsável por isso tudo, né? Eu sei que não é fácil, né? Porque o que eu vejo, eu tiro por mim. Vamos lá agora falar com o povo da Samambaia News. Eu tiro por mim. Eu tenho minha profissão, não é isso? Um dia na vida eu tentei inventar a Samambaia News, inventei. Não sabia que ia crescer. O tanto que cresceu. Estou trazendo isso para mim, pessoal. Hoje a gente tem mais de 300 mil pessoas hoje nas redes sociais da Samambaia News. É tremendo, porque pessoal, eu sou dono de uma página, mas eu piloto moto, né? E eu dirijo o carro. Às vezes eu estou no cinema com a minha esposa. E o que acontece? O pessoal daqui me manda demanda. Me manda para me postar, para ajudar. Só que eles não entendem que às vezes eu estou tomando banho. Às vezes eu estou dirigindo, eu não posso mexer no celular. Você é um cidadão comum. Comum. Então, eu vivia normal. Eu falo isso para as pessoas e depois, daqui a pouco, eu passei a cuidar de 300 mil pessoas, né? É isso. Então, foi praticamente o que aconteceu com a senhora, né? A senhora tinha vida normal ali, acompanhava, né, o governador, e depois veio essa demanda. Como é que fez assim para conseguir carregar tudo isso nas costas? Eu adorei. É assim, e pode desse jeito. O que acontece? É fácil cuidar do que é nosso, né? Porque muitas pessoas reclamam, né? Demorou postar, né? Tem isso e aquilo. Não, exato. Pessoal. Eu tenho que viver, mas eu não deixo de atender todo mundo. Você tem que viver. Não é isso? Aí, às vezes, a pessoa reclama. Por que você demorou a postar? Por que tem dias que eu fico até 3 horas da manhã atendendo o povo. Tem dia que eu não... ninguém vê, ninguém vê. Aí, o que acontece? Tem dias que eu tô morto no sofá ali, eu durmo. 11 horas, meia-noite. No outro dia tem um monte de pedidos. Mas ninguém entende a minha vida, não é isso? Adorei essa sua manifestação aqui. E vou falar de mim. As pessoas acham que quem está ali por trás de uma... Vou falar como secretária, porque a gente foco, né? Era da época que eu era secretária, né? Dos desafios de estar ali na política. Então, acaba que eu vou falar do Ibanez, que é o meu marido, e de todos que estão ali por trás de uma empresa pública, de uma autarquia, né? De um serviço público. Quem está ali por trás é uma pessoa comum. Ela tem sentimentos, ela tem raiva, ela erra, ela faz necessidades básicas do cotidiano que você faz dentro da sua casa. Eu sou mãe de uma criança pequena, eu tenho a minha vida particular, eu tenho as minhas responsabilidades, as minhas dores. Sim. E as pessoas tendem a achar, e cada vez mais, quando a rede social cresce, cada vez mais a gente vê pessoas com coragem ali atrás de uma tela para ofender. Sua irresponsável, você não está vendo a fila do CRAS, você não é possível que você não se compadece com a dor do outro. E ouvir isso é muito ruim, porque eu deixei a minha vida para poder trabalhar também pela sociedade. Eu não estou dizendo que está tudo 100%, que o mundo é florido. Não, mas que eu também preciso ter a minha vida comum. Eu preciso sorrir, eu preciso trabalhar, saber dividir ali qual é o meu horário de trabalho, a forma com que eu trabalho, né, as dores e as mazelas que são históricas. Então, desde antes de Cristo já existia problemas
problemas da sociedade. Né? A gente encara isso. Então, eu não tenho como puxar essa dor só para mim. Eu puxei. Eu bati no peito e falei, assistência social aqui no DF, agora ela é minha, eu sou a responsável e tô aqui para receber os corajosa. ataques, para receber as críticas, mas principalmente para fazer. Só que o que eu gostaria de deixar claro é que por trás dessa carcaça aqui, pele e osso, existe uma cidadã comum. Boa. Em algum momento do passado, eu fui essa que ficou atrás ali assistindo um telejornal e criticando o serviço público. Eu fui essa. Então, quando chegou o momento em que o Ibanez se tornou governador, eu tinha a possibilidade ou de ficar só ali por trás, só que dessa vez aplaudindo, ou eu colocaria minha cara a tapa para falar assim, agora já que eu reclamava também do serviço público, deixa eu colocar aqui minha dose de contribuição, deixa eu fazer aqui alguma coisa. Então, para quem está nos acompanhando, né? A assistência social ela ainda não está no nível que a gente gostaria, mas ela vai ficar porque existe hoje uma equipe preparada. Então, assim, por mais que eu tenha saído da assistência social, eu saí oficialmente da secretaria. Mas o meu coração está lá, a minha equipe está lá, o serviço continua sendo tocado, né, com estabilidade para a equipe que ficou. E eu faço questão de acompanhar a assistência social, eu faço questão de lutar pela população que está ali passando por um momento de dificuldade. Poderia ter dito não, né? Ter dito não quero, não é isso? Poderia ficar só com a pauta positiva, né? Poderia. Essa era uma opção e é a opção que tem para mim. Mas eu não gosto de ficar ali só nos bastidores fazendo a maquiagem, digamos assim, né? Isso. Poderia ter ficado e não escolheu, né? Escolheu eu gosto de ir pro enfrentamento e trabalhar. mesmo. É porque eu acredito que tudo nessa vida passa, né? A gente tem tempo para tudo. Então a gente tem que saber a hora de agir. Depois que passa o caminhão, você não agiu, já era, né? O cavalo, né? O exemplo do cavalo. Então, assim, a gente tem que montar e saber ali a hora de agir. Eu sei que o momento de agir é agora. Né? A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe de nada do que o futuro reserva. Mas o momento agora é crucial. Então, se eu sei que eu tenho a possibilidade de movimentar uma máquina pública para botar um serviço para funcionar, eu não vou medir esforços para fazer isso. Maravilha. Então, é um desafio. Então, como você mencionou aqui, ninguém vê aí o horário que eu também fico no meio da madrugada, falando com a equipe, quebrando cabeça, fazendo anotação as em noites mal bloquinhos de dormidas. notas. Isso ninguém vê. As pessoas... E, infelizmente, a rede social também veio, vamos dizer assim, para dificultar essa qualidade de vida do cidadão comum. Sim. Hoje a gente tem muito imediatismo, não só para quem está no serviço público, na iniciativa privada também. Então, hoje o chefe ele cobra o funcionário ali a qualquer hora do dia, da noite, do final de semana. As pessoas têm que resolver tudo imediatamente, não é mais na época do fax. Você mandava o fax, o e-mail, para esperar o dia, a hora útil do dia útil para poder trabalhar. Hoje a gente trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. E parece que só trabalha aquele que posta lá na rede social aquele momento. Então, se não postou naquele dia na rede social, não está trabalhando. É um absurdo. E não, a vida existe fora das redes sociais. As pessoas trabalham fora das redes sociais. O que aparece na rede social é só a pontinha do que a pessoa quer que apareça. Só a pontinha do iceberg. Mas a base toda é por trás. A dificuldade, as lutas, as brigas, tudo acontece por trás. É isso. Ouviram aí, né? Deixa eu colocar naquela câmera ali. Ouviram, né? Então, é isso. Eu passo por isso. Que ela passa. Toda pessoa que ela deixa de cuidar da sua própria vida, né? Para cuidar de milhares. Eu só tenho 300 mil seguidores. Ela tem milhões de pessoas para cuidar. Milhões. E não estou puxando o saco, não, porque eu sinto na pele. Se eu estou tomando banho, o cidadão não pode esperar para me postar um negócio dele daqui meia hora, não. Quer que eu não posso tomar banho com chuveiro lá com o celular, pessoal. É isso? Eu tomo banho com o meu celular do lado ali. Porque se o telefone tocar aí, dependendo de quem for que está ligando, né, a gente tem que parar para atender e para fazer mesmo. Mas somos humanos, não somos uma máquina. Em relação a números, eu nem sei apontar número fechado de quantas pessoas a gente... Eu não sou mais da SEDES, mas ainda me sinto, né? Quantas pessoas a gente acompanhava pela assistência social. Eu sei que nós nos tornamos a maior rede de segurança alimentar do país. Maravilha. A maior. Então, assim, tem muitos estados que procuram a gente meio que para entender tudo que acontece aqui. Né? Mais de 500 mil atendimentos por mês, quando soma-se todas as nossas ações básicas mesmo da secretaria, ou seja, acho que é muito mais de 500 mil pessoas que a gente atende aí por mês, com certeza. Eu vou até atrás desse número para poder falar dele fechado. Mas é um número bem gigante. A assistência social ainda é considerada pequena para o tanto de gente que a gente atende aqui no Distrito Federal. Maravilha.
eu não posso deixar de falar da minha cidade, né? Falar da cidade que eu luto diariamente aí, né? Pra gente tentar encaixar uma coisa ou outra ali. E acredito que tem dado resultado, né? Um dos pedidos aqui que a população tem, a gente falou de CRAS, acredito que chega, né? Vamos falar de outras coisas. A gente hoje, aqui a população de Samambaia hoje, nós temos um Rorizão, chamado Rorizão, que o Rorizão hoje é um restaurante comunitário e é vendido refeições lá muito barato. Acredito que todo mundo ali que passa até por necessidade tem condições de se alimentar lá. Eu já comi bastante, pessoal, e indico lá e a comida é boa, realmente é boa. Só que o Rorizão aqui, ele fica meio que num lugar meio deslocado, para mim, minha opinião. Eu sei que tem projeto para se construir um Rorizão lá na Expansão. Olha só, porque aqui, deixa eu explicar para a senhora como é que funciona a Samambaia. A Samambaia é dividida por um balão, por uma pista, que é essa do Rorizão. Para cá tem quadras pares, depois dessa pista do Rorizão, tem quadras ímpares. E aonde vai ser criado, tá para ser criado, né, esse Rorizão, esse restaurante é lá na Expansão de Samambaia, ou seja, é o lugar que se situa, que tem a população mais humilde, vou falar humilde, da nossa cidade. A senhora, como torcendo, né, que o governador Ibanez Rocha seja eleito, a senhora tem algo para falar desse Rorizão lá na Expansão de Samambaia? Bom, vamos lá. Isso foi uma determinação exatamente do governador Ibanez. Ele exigiu mesmo das equipes, não é? Nem só a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria de Obras, Nova Cap, enfim. Ele exigiu ali a criação de novos restaurantes comunitários para ampliar a rede de segurança alimentar. E vamos falar aqui sobre uma grande entrega do governador Ibanez, foi porque ele reduziu a refeição para R$1. R$1. E ele colocou o café da manhã, que também não tinha nos nossos restaurantes comunitários. Então, a cada renovação de contrato, né, cada restaurante tem ali um responsável, mas a cada renovação, a gente está ampliando para café da manhã. Várias regiões do DF já tem. Esse café da manhã a 50 centavos. Ou seja, com R$1,50, com R$1,50, a família ali, a pessoa consegue tomar café e se alimentar. E aí compra uma marmita e leva, enfim, para casa. E aí ele já determinou também, as equipes já estão quebrando a cabeça para entregar para a população o jantar também. Olha que maravilha. Ou seja, com R$2,50 você vai passar o dia inteiro alimentado, né? Se não quiser levar ali a marmita, que hoje a maioria das pessoas também já fazem isso. Não, Então, foi o governador Ibanez que reduziu, era R$3. Isso eu lembro, isso eu sei. Reduziu para R$1, mandou ampliar a rede de segurança alimentar. Então, são 5 novos restaurantes aí que estão em fase de entrega para a população, né? 2 já em construção, outros 3 em licitação. Refeição R$1, ampliação das refeições. Enfim, eu tenho muito orgulho também de falar dos restaurantes comunitários, que leva a alimentação com qualidade e segurança para a população do Distrito Federal. E aí, para a população aqui de Samambaia é isso. Tem um novo restaurante aí em fase de gestação. E o que acontece aqui no restaurante Samambaia, no nosso Rorizão, né? Claro que tem pessoas lá que compram uma marmita só e levam para casa, ou às vezes come lá, né? Exato. Essa marmita. Só que tem gente lá que sai com 10, 12, às vezes lá o cara, não sei se é por necessidade, né? Ou se ele tá levando para uma galera comer a comida de R$1, né? Eu sei que eu flagro isso direto lá. Então, vamos lá, vamos falar aqui sobre um tema também bem polêmico, tá? Às vezes não seria nem bom entrar em temas polêmicos, mas acho que a gente tem que trocar informação verídica com a população. Tem pessoas que procuram serviços públicos porque precisam. Elas têm o direito de procurar. Mas, infelizmente, também existem pessoas oportunistas. Infelizmente, existem pessoas que se inscrevem ali no Auxílio Brasil para receber indevidamente. Infelizmente, existem pessoas que não pensam no próximo. Não pensam no próximo. Que procura para pegar ali um cartão prato cheio, para comprar marmita e talvez vender de uma forma mais cara. Existe. E tudo isso o poder público tem que combater. Mas para o poder público conseguir combater também determinadas situações, é preciso, além de integração com outras áreas do governo. Então, por exemplo,
Ah, recebeu ali indevidamente o cartão prato cheio. A assistência social, ela faz o atendimento, faz a investigação, mas a punição, a investigação criminal, a investigação administrativa, ela acontece com a somatória de ações. Um exemplo, Polícia Militar, Polícia Civil, Controladoria, Ministério Público, todo mundo atua em conjunto no combate, por exemplo, a fraudes. Então, se você, cidadão que está me ouvindo, sabe que tem alguém fazendo uma coisa indevida, recebendo benefício indevido, fazendo alguma coisa que você sabe que é errado, faça a sua denúncia. Então, seja através, né, da Polícia Civil, de denúncias anônimas, mesmo que você pode fazer pela própria central de atendimento, ou você pode simplesmente fazer ali, entregar para um funcionário, um servidor público, para que a gente tome conhecimento e comece uma investigação. Né? Isso é muito importante, porque quem faz isso acaba tirando de quem realmente precisa. Quem necessita, né? E isso é uma dor que a gente tem que combater, né? É uma ferida que a gente tem que juntos combater. É que o A benefício... gente fala do poder público, mas eu, sociedade, eu também tenho a responsabilidade de analisar o que está acontecendo e denunciar. É porque o benefício ajuda, deixa de chegar a quem realmente necessita, né? Com certeza. E essa informação que nós estamos tendo aqui é uma informação muito, muito importante. Sim, Alguém aí que está ouvindo, a gente deve ter falado, não é verdade. Eu conheço aqui a dona Joana, que mora aqui do lado, que trabalha, não precisa receber cartão prato cheio. Está aqui recebendo cartão prato cheio. Isso. Que absurdo isso. A dona Joana está com um carrão na porta, a filha com a caminhonete, e ela está recebendo benefício, né? Agora, outra coisa que eu quero deixar claro aqui. Alguém lembrei quando assisti um jornal, que o jornal falava assim, o governo está pagando cartão prato cheio para dono de iate, para dono de barco, para dono de lancha. Acho que alguns moradores já ouviram isso daí. Primeira coisa que tem que ser esclarecida, por isso que tem que ter uma investigação por trás de tudo. Quando está ali na declaração de imposto de renda ou num documento falando assim, embarcação, aí divulga-se na televisão como se o seu João tivesse um iate, uma lancha mega andando lá por baixo da ponte JK. E, na verdade, o seu João ali, ele tem um barquinho de pesca. Mas aí divulga como se ele tivesse uma lancha. Então, quando se tem ali uma embarcação, ou tem um carro, ou tem uma casa, não significa dizer que aquela pessoa não passa necessidade. Então, por isso da investigação. Vulnerabilidade social, por exemplo, eu posso ter um carro, minha casa, e posso estar passando por insegurança alimentar. Sim. E quem vai fazer essa análise é o servidor que está ali atendendo, é o assistente social que está ali atendendo. Foi de forma errada, houve um crime ali existente, quem vai combater o crime são as forças policiais, o Ministério Público e a gente na forma administrativa. Mas, enfim, para vocês entenderem o quão desafiador é sempre trabalhar com essa pauta, né? A gente precisa ampliar, a gente precisa combater e a gente precisa estar sempre em alerta. Há pouco tempo aí a senhora pediu exoneração de onde a senhora estava, né? A gente vê aí no cenário político que o governador Ibanez Rocha, ele está quase que reeleito, né? Ele sendo reeleito, a senhora vai voltar onde a senhora estava e enfrentar tudo. Calma. A senhora vai enfrentar tudo que a senhora enfrentou, passou esses obstáculos e agora não é mais por 2 anos, são 4 anos. O que a senhora tem para mim dizer? Pois é uma pergunta que eu não sei te responder ainda. Eu não tenho essa resposta. Eu confesso que eu não sei o que eu estarei fazendo daqui a uns dias, né? Uns meses, enfim. Eu só sei que a assistência social, eu exigi mesmo ali que houvesse uma continuidade do serviço, para as pessoas, funcionários ali, os servidores tenham estabilidade de trabalhar e dar continuidade. Então, eu não sei dizer se eu volto para assistência social, eu não sei dizer se eu vou para um outro local, ou se eu não vou para canto nenhum. A única coisa que eu tenho certeza, isso eu posso te falar com toda certeza, é que eu nunca fui mulher de não protagonizar. Então, seja onde eu estiver, inclusive, mesmo que não seja na máquina pública, onde eu estiver, eu vou estar trabalhando para o social. Né? Não sei se oficialmente, não oficialmente, se na Secretaria de Desenvolvimento Social ou em outro lugar, não sei. Mas eu pretendo, sim, sempre estar me movimentando, sendo útil, encontrando os erros e me colocando lá para ajudar todas as áreas, né? Eu confesso que eu tenho uma vontade de contribuir com a área da saúde. Eu sei que eu não sou da área da saúde, né? Então, quem sou eu para estar ali? Mas, assim, de fortalecer mesmo, de me colocar como ponte, né? A parte de educação também, segurança pública, a Secretaria da Mulher. Novos desafios, é isso?
É aí, nova gestão, novos desafios, né? Seja o que Deus quiser aí. Vamos trabalhar primeiro pela reeleição, Isso. passar da reeleição aí, vamos colocar a cabeça para pensar. E aí depois a gente decide aí. Como eu te falei, onde eu estiver, eu estarei atuando, sim, com certeza. Queria te agradecer, né, porque não é fácil trazer, pessoal, cadê aquela câmera ali? Não é fácil trazer a esposa do governador aqui para poder participar. Tem vários lugares que é para ela ir, mas graças a Deus ela tirou um tempinho para vir aqui. Te agradeço de coração e mando um alô para nossa galera aí. Então, para a população aqui de Samambaia, aos ouvintes, aos que estão acompanhando Da a gente Samambaia na internet, News. da Samambaia News, o meu abraço, meu beijo, meu carinho, o meu desejo de prosperidade, como eu mencionei lá aqui no começo do programa, prosperidade para você, para toda a sua família, para as crianças da sua família, e que a gente consiga sempre romper barreiras de dificuldade, que a gente consiga sempre ultrapassar. Então, contem comigo para ser essa ponte, esse elo de ligação aí com as áreas do governo, para me trazer informação, para que juntos a gente consiga aí resolver muitas questões que precisam ser resolvidas. E muito obrigada, viu, por esse Obrigadão. espaço. Volte Espero poder sempre. voltar. O espaço sempre vai estar aberto. Olha, só tem um pedidozinho, né? Olha, tem esse cara aqui. Não tem como, né, galera, não falar. Olha só. Esse aqui é o melhor hambúrguer de Brasília. Calma, é isso aí. Não, não é Brasília, não. Não é Samambaia, não. É de Brasília. Raf Burger. É um cara que me ajuda muito. Olha, o pessoal tem inveja desse boné dele, viu? Mas eu queria te dar esse presente. Oba! É humilde, mas é de coração. Tá novinho, parece que tava te esperando. Me esperando. Coloca aí, olha só. Isso eu sei que você tá em pré-campanha, tá em campanha, perdão. Dá pra usar aqui, né? Agora Eu vou sair com ele. vai sair com ele e é de coração, que é um cara que me ajuda muito e a gente tem que ser falado. Aí, olha, Não, ficou bom? rapaz, olha pra cá, parece aqui, ó. Rapaz, ficou show, olha lá. Show, adorei. Vou andar essa Samambaia hoje com esse boné. Ficou show. Vou ele aqui. É isso, muito obrigado. Obrigada, sucesso. Precisando da gente, eu vou estar aqui. É isso aí, galera. Foi uma live. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, manda no nosso WhatsApp. Beleza? Valeu. Valeu. Um abração. Foi ótimo. Obrigada. Tamo junto. E espero voltar. Vai voltar. Vamos lá.